Graça e paz, amados. Vamos ler Êxodo, capítulo 23, versículo 1 em diante, diz assim: Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. É interessante que esse versículo colocado no livro de Êxodo, ele nos ensina até hoje. E aqui o Senhor estava então percebendo que o seu povo se inclinaria para caminhos dos quais ele não tinha determinado que o povo seguisse. Esses versículos o Senhor estava dizendo ao seu povo, alertando o seu povo, as questões das rebeliões, das decisões precipitadas. Deus estava alertando seu povo para que o povo fosse dependente dele. E essa palavra ela é muito atual e o Senhor quer nos ensinar que nós não devemos nos precipitar nas nossas escolhas. O Senhor ele quer nos ensinar sempre que a gente tenha comunhão com Ele. Toda a instrução da Sua palavra, em todas as instituições cristãs que nós recebemos, ela sempre tem que nos levar e nos conduzir a aumentar a nossa comunhão com Deus. Nós temos que aprender sempre a sermos dependentes do Seu Espírito. Porque é num relacionamento com o Seu Espírito que nós vamos sempre saber a direção correta. Então Deus já estava deixando alerta lá no livro de Êxodo para que ninguém tomasse decisões precipitadas, nem fosse seguir a multidão. Nós somos, o que Deus estava querendo alertar aqui, porque nós somos influenciáveis. E realmente nós somos influenciáveis. Mas nós precisamos desenvolver a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Todo o ensino da sua verdade é para que a nossa comunhão com Ele cada vez mais se aprofunde e nós saiba ser guiado pelo seu Espírito e discernir a sua vontade. Claro que o Senhor quer nos abençoar, quer nos restaurar, quer transformar as nossas vidas, mas o anelo principal de nós ouvirmos a sua palavra é sermos guiados pelo seu Espírito. E no momento que nós somos guiados pelo Espírito, muitas vezes nós não vamos ir conforme está indo a multidão. Nós não vamos dar crédito a qualquer notícia que está sendo espalhada. Não estou dizendo que o Senhor está alertando que a multidão está errada ou que as notícias não é para nós acreditarmos em nada, de maneira nenhuma. O que o Senhor nos alerta aqui é para que nós não sejamos precipitados e não venhamos a viver uma vida de conforme as coisas se ajeitam é aquilo que a gente faz. Ou por medo, ou por comércio, ou porque o outro faz assim. Deus não nos fez para sermos dependentes de pessoa, mas sim dependentes do seu Espírito. E nós precisamos aprender a ser guiados pelo seu Espírito, para que a gente saiba discernir aquilo que é dele, daquilo que não é. Porque nós temos experiência no Antigo Testamento e até mesmo através da própria vida de Cristo e dos apóstolos, de que muitas coisas, aos nossos olhos, são loucura daquilo que Deus mandou fazer. Se a gente for ver no livro de Atos, Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam pregando a palavra, e aí eles foram açoitados, foram presos, e lá na cadeia, eles cantavam e louvavam. E aí, a partir daquele momento, veio um terremoto, as cadeias caíram, e o guarda da prisão queria se suicidar e Paulo impediu. E esse homem então foi alcançado pela presença do Senhor. Aquele homem foi
visitado pela presença de Deus, o carcereiro, e eles ganharam aquela alma e ganharam toda a casa do carcereiro. Por quê? Porque eles foram dirigidos por Deus o tempo todo. Eles estavam alegres, eles estavam na dependência do Espírito, esperando, confiando em que Deus ia fazer alguma coisa. E realmente Deus fez uma obra grandiosa naquele momento, que aos nossos olhos às vezes parece que não é muito justo, mas Deus sabe o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E nós, na maioria das vezes, estamos vendo todas as circunstâncias até a metade. Então, se nós não vemos toda a história, consequentemente, vai nos parecer loucura. Nós precisamos, então, aprender a confiar e aprender a ter intimidade e comunhão com Deus, para que a gente confie sabendo que Deus vai trazer uma solução. Deus tem um propósito sobre aquela circunstância. E isso nós só vamos aprender a confiar se nós tiver comunhão com Deus, se nós tiver intimidade com Deus. Então, nós precisamos gastar tempo, sim, para que a gente aumente a nossa comunhão com Deus. Muitas vezes nós não vamos conseguir ouvir a sua voz falando ao nosso coração. Mas esta palavra de Colossenses, no capítulo 3, e no versículo 15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-os e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, a paz de Cristo é o que deve dirigir o nosso coração. Então, quando Deus não está dizendo para nós desconfiar de tudo, para nós, agora nós não podemos mais ouvir mais nada, nós não podemos mais concordar com nada. Não é isso que o Senhor está querendo nos ensinar através da palavra de Êxodo. Ele está dizendo que nós temos que depender do seu Espírito e tomar através do seu Espírito a direção. E muitas vezes a gente pode dizer assim, mas eu não sei qual é a vontade do Senhor. Mas a gente tem que invocá-lo, manter uma vida de comunhão, de intimidade. E no momento em que a gente precisa tomar uma posição, o que nos leva a ter a certeza que aquela posição é a vontade de Cristo é a paz de Cristo no nosso coração. Se te dá paz, esse é o caminho. Se não te dá paz, não é essa a vontade de Deus. Essa é uma das oportunidades de um dos ensinamentos que o Senhor nos deixa de buscarmos a sua paz para reagirmos, para tomarmos posição. Então, nós não devemos ir conforme a multidão. Eu não estou dizendo que a multidão está errada. Vai ter momentos que Deus não quer que nós vá com a multidão. É para nós ficar. Cada um tem um propósito, cada um é de um jeito. Uns vão, outros ficam. Não quer dizer que os que foram não estão na vontade do Senhor e os que ficaram estão. Não quer dizer nada disso. É pela questão do propósito, daquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. Então, como a nossa salvação ela é individual, nós precisamos buscar comunhão com Deus para que o seu Espírito possa nos guiar em todos os momentos e nós sejamos sempre conduzidos, orientados, dirigidos pelo seu Espírito para o centro da vontade de Deus e assim nós estejamos sempre cumprindo a sua vontade, desfrutando de paz, desfrutando das bênçãos que Ele tem determinado para as nossas vidas. Então, no momento em que nós precisarmos decidir, nós temos que invocar o Senhor e buscar no nosso coração. Se nós sentirmos paz, que seja esta paz o juiz para nos ajudar a decidir e a buscar a direção de Deus. O Senhor não quer que nós ande por circunstâncias externas. Deus quer que nós seja conduzido pela nossa consciência, por aquilo que Ele tem de propósito individual para cada um dos seus filhos, pois que para cada um Ele tem um caminho sobremodo excelente, do qual Ele tem riquezas e grandes bênçãos, uma vez nós andando em sua presença na luz da vida. Que o Senhor nos abençoe,
nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e esteja nos dando sempre a oportunidade da consagração e de nos livrar, né, de toda a precipitação, de toda a pressa, de toda a ansiedade e saber invocar o seu nome e depender do seu Espírito, sentindo no nosso coração a paz que pode nos dar sempre a direção da vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.